Fala pessoas, Rodrigo Pinto aqui, consultor e trainer pela Agile School. E o tema de hoje é a importância do capítulo de agilidade. Bora lá então, pessoal. Se você não é inscrito no nosso canal, vai se inscrevendo aqui, deixando o seu like, para que o algoritmo aqui possa te encontrar mais vezes e também me ajudar a propagar essa mensagem aqui e atingir o nosso objetivo aqui, que é o de dominar o mundo, ok? Então vamos lá então. Começando com o tema de hoje, capítulo de agilidade. Pessoal, eu particularmente gosto muito desse tema, uma vez que, tanto na minha função atual dentro da Agile Inc., aqui da consultoria, eu sou gerente do capítulo de agilidade e também já fui gerente de agilidade em uma outra empresa também, uma consultoria anterior que eu trabalhei. Então, tudo me remete a boas lembranças aqui de um trabalho que eu curto pra caramba também, de uma estrutura que eu entendo que seja das mais interessantes aqui para gestão funcional, gestão e estrutura organizacional da grande maioria das empresas, ok? Então vamos começar. A gente não podia falar sobre capítulo de agilidade sem antes trazer lá um contexto histórico, começando pelo conceito de capítulo, né? Da onde isso vem. Pessoal, 2012, o Henrik Nieberg, ele como um consultor ali dentro da empresa do Spotify, aquela empresa do streaming, do aplicativo de streaming, da solução de streaming, ele fez um paper junto de um outro consultor no qual eles descreviam a estrutura interna do Spotify, aquilo que ficou chamado ali ou conhecido pelo nome de modelo Spotify. Então isso depois se difundiu, né? Ele criou ali 2 vídeos, o qual eu recomendo pra caramba, tanto o white paper que ele escreve, como também 2 vídeos que ele posta depois no seu canal lá do YouTube, e no qual isso toma uma grandeza, uma proporção gigantesca. Hoje a gente sabe de modelo Spotify sendo falado e utilizado, aplicado em várias empresas. Até de uma maneira um pouco que a gente não recomenda, né? Que é simplesmente aquela maneira cega de já que funcionou no Spotify, funcionará para nós, né? E aí aplica aquilo sem o mínimo conhecimento ali das profundezas dos benefícios, dos riscos e dos valores que aquela prática ali, ou aquela estrutura, ela vem a agregar. Então, 2012, o Henrik Nieberg, ele descreve como consultor dentro do Spotify qual era a estrutura que a estrutura organizacional que o Spotify ela aplicava, e também vários aspectos ali de cultura, tomada de decisão, forma como as pessoas se organizavam internamente. Dentro dessa estrutura organizacional, que é o modelo Spotify, ele enumerou ali 4 elementos principais da estrutura. O principal dele, que é o coração de tudo aqui, é o squad. Em segundo lugar, nós temos as tribos, que nada mais são do que conjuntos de squad ali, né? Que estão direcionados a um único tema. Depois, nós temos estruturas que a gente chama de estruturas mais de apoio ou estruturas horizontais, que são o capítulo e as guildas, ok? E, no final das contas, quando o próprio Henrik Nieberg, quando ele descreve toda essa estrutura, ele fala assim, mas isso não é a chamada estrutura matricial de empresas, que já é conhecida da administração por longa data, assim, já há muitos anos? E, no caso, só que da maneira como isso foi aplicado dentro do Spotify, a estrutura organizacional que é mais forte, vamos dizer assim, é a estrutura vertical dos squads, tá? Então, por isso que a gente fala que o coração do modelo Spotify está nos squads, que é a estrutura orientada a valor, né? Uma estrutura autônoma orientada a valor. Interessante dizer também sobre o squad é que ele tem a sua origem ali, né? Talvez uma inspiração dentro dos times ágeis, tá? Dos times Scrum. E os times Scrum, por si, têm uma inspiração dentro lá do The New Product Development Game, que é aquele artigo da década de 80 que falava sobre empresas inovadoras que criavam produtos, então, lá da indústria da manufatura, né? Empresas como 3M, Epson, Honda, que estruturavam esses times de produto, de pesquisa e desenvolvimento em times pequenos, que tinham uma missão clara, específica, times que eram cross-funcionais e tudo mais. Então, é de lá que vem toda essa inspiração. Bom, voltando ao modelo Spotify aqui, chegando na estrutura dos chapters, né? Então, os capítulos, o que eles são aqui, gente? São estruturas horizontais que a gente fala, né? Então, assim, nós tivéssemos toda a empresa organizada em vários squads. Então, aqui estão os colaboradores aqui. Dentro de cada squad, nós vamos ter o quê? Muitas vezes,
a conjugação ali, muitas vezes a gente vai ter a soma de várias pessoas de papéis semelhantes. Então, nesse caso, o chapter aqui, o capítulo, é, por exemplo, a soma de vários web developers. Então, eu tenho um web developer no squad 1, um web developer no squad 2, um web developer no squad 3, um ou mais, tá? Então, a soma, a junção desses web developers constituem aqui uma estrutura funcional dos web developers aqui. E é isso que é o capítulo, ok? Então, toda a estrutura do Spotify estava organizada e orientada aos squads, porém, nós tínhamos uma estrutura horizontal chamada capítulo, que é, qual é o objetivo dela? Né? É uma estrutura de suporte àquela função, um suporte funcional àquela função ali, um suporte funcional àqueles colaboradores ou aquele tema específico que está sendo tratado ali. No meu exemplo aqui, web developers. E os benefícios dessa estrutura horizontal, pessoal, era o de trazer para uma mesma... Porque pensa bem aqui, ó, é nas squads onde o trabalho está sendo aplicado diariamente. Então, os times, eles estão... No Spotify, naquele caso, naquela época ali, eles estavam até fisicamente mais orientados, ou se estivessem trabalhando de forma remota, eles se comunicavam mais intensamente. Então, no dia a dia, eu estou junto aqui dos meus coleguinhas aqui do meu squad. Porém, na horizontal, onde nós temos todos os web developers, por exemplo, ali era uma estrutura no qual nós estávamos tratando da temática de desenvolvimento web ali. Então, para que isso serve? Né? Qual que era o objetivo dessa estrutura horizontal aqui do capítulo? Era o de compartilhamento da informação, do crescimento daquela prática, das melhores ou boas práticas que se tinham, da estruturação ali de um padrão único. Então, por exemplo, eu não posso permitir com que cada web developer de cada squad desenvolva a aplicação da maneira como ele quer. Deve existir um mínimo de padrão aqui para que a gente ganhe tanto em economias de escala, em aprendizado, quanto garanta também que o caos não se instale, né? Se cada um fizer da sua cabeça, como é que imagina o Frankenstein que esse produto seria, né? Então, a estrutura horizontal do capítulo, ela visa dar esse suporte todo ao tema que está sendo tratado e também ao profissional. Então, nós estamos falando ali dos profissionais dos web developers compartilhando conhecimento entre si, compartilhando informação, lições aprendidas e também a existência do que nós chamamos aqui do chapter lead, né? Uma liderança sobre essa estrutura horizontal, sobre esse capítulo. E esse chapter lead tinha também a função de ser o suporte até o gestor funcional mesmo, né? O chefe direto daqueles colaboradores, garantindo também plano de carreira, crescimento, bonificação, promoção, demissão, contratação e tudo mais que está nesse nível funcional para cada estrutura que era necessária, tá bom? Então, nesse caso, eu dei o exemplo de web developer aqui, mas eu poderia ter um capítulo também de QAs, eu poderia ter um capítulo de DevOps, um capítulo de produto, né, de Product Owners, e um capítulo de agilistas, né, que é o chamado aqui capítulo de agilidade.